Olá pessoal, graça e paz a todos, vocês que nos acompanham pelo YouTube, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, nossos irmãos do caminho. E eu quero hoje compartilhar com vocês um texto das Escrituras que está na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, do verso 3 e diante. Eu quero falar algo que para muita gente é polêmico. É polêmico porque para muita gente é algo que ainda não está resolvido na sua cabeça. Mas para muita gente que já recebeu luz da palavra, esclarecimento do Evangelho, é algo que já está esclarecido. Olha só o que diz as Escrituras. Se alguém ensina uma outra doutrina e não se conforma com as palavras de Jesus Cristo, olha só, não se conforma com as palavras de Jesus Cristo, que é o que está acontecendo hoje. O Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus não é mais suficiente. É preciso agora introduzir o dogma humano, é preciso introduzir o pensamento humano. Então, se alguém ensina outra doutrina e não se conforma mais com as palavras de nosso Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo o amor, olha o que diz as Escrituras. Primeiro, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, blasfêmias, ruim suspeita, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que o Evangelho seja fonte de lucro. Olha só o que diz o texto após o ponto continuando. Dos tais à parte. Queridos, em nenhuma outra época da história o Evangelho foi tão diminuído a um produto de prateleira de supermercado como nós estamos vendo nos dias atuais. Nem mesmo na época em que a história chama do período das trevas, o período da escuridão, onde a igreja ela detinha o poder, andava de mãos dadas com o Estado, nem mesmo naquela época de obscuridade havia tanta barganha com Deus, não se vendia tanta fé como se vende hoje nos dias atuais. Nas épocas de Timóteo, era apenas o prenúncio dos falsos profetas, era apenas o prenúncio daqueles que estavam fazendo do Evangelho um meio de ganhar dinheiro. E quando Timóteo escreve, ele diz, se alguém não se conforma mais com as palavras de Jesus. Naquela época, já existiam pessoas que as palavras de Jesus não é mais suficiente. Talvez você esteja vivendo num momento em que você frequenta algum local, você frequenta um templo, um culto, uma reunião, que as palavras de Jesus não é mais suficiente. Quem sabe nem mais em Jesus se fala nessas reuniões. Se fala em política, se fala em religião, se fala em dinheiro, se fala em tantas coisas. Nós temos um exemplo aí, foi o Telex Free, que o que mais foi utilizado dentro das igrejas, onde a igreja foi utilizada como massa de manobra para enriquecer a conta pessoal de muitas pessoas que se intitulam líderes espirituais. E nós estamos vivendo hoje o que dizia o Timóteo, que as pessoas não se conformam mais com as palavras de Jesus, estão se tornando soberbo, estão delirando acerca de questões e contendas, de palavras das quais nasce inveja. Olha só o convívio de todas aquelas pessoas que estão vivendo em meio a tanta religiosidade, invejas, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos e que estão fazendo do Evangelho fonte de lucro. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo é algo que tem que ser dado de graça. Eu não me conformo ao ver pessoas que são inteligentes, dotadas de inteligência, e se submetem a pessoas, a líderes espirituais, que fazem do rebanho um meio, um trampolim para a promoção pessoal. Eu não entendo como é que pessoas inteligentes se submetem a líderes que usam da prerrogativa da religião para enriquecer suas contas pessoais. Nós estamos vivendo uma época em que Deus está sendo diminuído ao entendimento de um homem natural. Estamos vivendo uma época em que o Evangelho está sendo reduzido a produto de prateleira de supermercado, a algo que está sendo vendido por um vendedor. Dar-nos a ideia de que parece que as pessoas estão se tornando clientes. O Evangelho é mercadoria que está sendo vendida. E aquele que tiver uma melhor oratória é aquele que vai ter mais resultado no final do mês. Mas eu quero chamar a sua atenção. As palavras de Jesus são totalmente diferentes do que esses homens estão ensinando. A palavra de Cristo é para que você volte para o Evangelho, porque não é fonte de lucro.
E o que diz a Timóteo? Dos tais, aparta-te. Queridos, esta é a minha palavra. Leia as Escrituras, tire sua conclusão. Afinal, você tem a mente de Cristo, você é um ser inteligente.